Sérgio Moro está deixando o governo numa circunstância grave com essa história do Bolsonaro querer intervir na Polícia Federal. Nesse sentido, ele merece a solidariedade de todos os brasileiros. No entanto, enquanto ministro da Justiça, ele não fez absolutamente nada em relação aos direitos dos índios, a não ser devolver os processos de demarcação que estavam na sua mesa para serem assinados de volta para a FUNAI. Ele foi um dos piores ministros no tratamento dos direitos indígenas do Brasil. Copiou, parente? Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Está no ar o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Esse foi o comentário do Márcio Santilli, sócio fundador do ISA, nessa sexta-feira, 24 de abril, em que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixa o governo após Bolsonaro exonerar o diretor da Polícia Federal, homem de confiança do ministro da Justiça. Em 2 anos como ministro, Moro nunca recebeu os indígenas em seu gabinete. Viu 2 edições do acampamento Terra Livre, a ATL, maior mobilização anual indígena do país, acontecerem da janela de seu ministério. E não foi capaz de emitir uma linha sobre os direitos indígenas, atribuição importante da sua pasta. Na edição 133 do Copiou Parente, a gente lembrou que Sérgio Moro tinha na mesa 17 processos de demarcação de terras indígenas prontos para serem encaminhados à presidência. Mas Moro não assinou e devolveu os processos à FUNAI, usando como justificativa o parecer 001, encomendado pela bancada ruralista para paralisar as demarcações, incluindo a tese do marco temporal. Dos 17 processos devolvidos por Moro, 5 já tinham sido analisadas pelo Ministério da Justiça e aguardavam apenas a assinatura do presidente. Não cabia a devolução para a FUNAI, mas Moro preferiu ignorar os indígenas e ajudar o chefe a cumprir sua promessa de não demarcar 1 centímetro de terra indígena. Bolsonaro exonerou o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pediu demissão. Antes, já tinha demitido o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Em uma semana, tirou do governo os 2 ministros mais populares e ficou com uma equipe de políticos de menor importância. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, deveria estar com o corpo de funcionários focados em salvar vidas indígenas em meio à pandemia. Mas, ao contrário, publicou uma norma chamada de Instrução Normativa que permite que terras indígenas com processos de reconhecimento não concluído sejam invadidas, ocupadas e até vendidas. Essa normativa foi assinada nessa semana pelo presidente da FUNAI. A gente pediu para a advogada do ISA, Juliana de Paula Batista, que analisou linha a linha esse documento, para explicar para a gente o que isso significa na vida dos povos indígenas. A gente perguntou para a Juliana o que muda na prática e quem se beneficia dessa medida. Oi, Letícia. Essa instrução normativa, de número 9, foi publicada essa semana pelo presidente da FUNAI, no dia 22. Na prática, muita coisa muda. Se a terra não estiver homologada por decreto do presidente, a FUNAI poderá emitir uma certidão dizendo que o imóvel ou até mesmo posses de particulares não estão dentro de terras indígenas. E isso, Letícia, pode gerar inúmeras consequências negativas. Invasão, desmatamento, licenciamento ambiental de obra de atividade. E o pior, a FUNAI fará tudo isso sem qualquer participação ou conhecimento dos indígenas. A gente também perguntou para a Juliana se é possível reverter essa ação. O que dá para a gente esperar nesse momento? Alguma ação do Ministério Público? Tem alguma esperança no fim do túnel?
Também é possível que deputados e senadores editem um decreto legislativo para sustar esse ato, mas isso precisaria ser discutido, votado e aprovado. Agora vamos voltar a falar da Covid-19 entre povos indígenas. Até a noite dessa sexta-feira, 24 de abril, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, contabilizou 84 casos confirmados e 4 mortes entre indígenas pelo novo coronavírus. O número de casos dobrou, passou de 42 para 84 entre ontem e anteontem, indicando um crescimento muito preocupante. Além disso, ocorreram outras 6 mortes de indígenas no país, incluindo a de um indígena uaral venezuelano em Belém. A SESAI não contabiliza essas 6 mortes porque as vítimas moravam em cidades. A SESAI argumenta que, segundo a legislação, só pode atender a indígenas que vivem na zona rural. O movimento indígena e o Ministério Público Federal criticam essa decisão da SESAI. Entre as mortes está a de um agente da saúde indígena, Aldevan Baniwa, que estava na linha de frente da batalha contra o novo coronavírus em Manaus. 3 dias antes de morrer, Aldevan denunciou em sua página no Facebook, no último dia 14 de abril, a falta de testes de Covid-19 para os profissionais de saúde. O agente de endemias transcreveu as palavras de uma médica que fez um vídeo alertando para as dificuldades de se conseguir equipamentos de proteção. O post dele no Facebook dizia assim: "Preciso passar o que está acontecendo e como estão tratando os profissionais da linha de frente e os tais kits que foram mandados pelos ministérios para testar os profissionais de saúde. Esses kits não estão sendo usados para diagnosticar os profissionais, mesmo os mais expostos como nós. Eles estão sendo usados para fazerem favores políticos. A questão que quero colocar aqui para vocês é a seguinte: existem famílias e empresas milionárias por aqui. Usar os testes que o Ministério mandou para os profissionais de saúde, testar, proteger esses profissionais e seus pacientes, não gera lucro político. Atender aos conhecimentos que financiarão campanhas eleitorais gera benefícios." Infelizmente, após denunciar as más condições de trabalho dos profissionais de saúde no Amazonas, Aldevan Baniwa, agente de saúde indígena, faleceu na UTI do Hospital Tropical. Sua morte foi no sábado, dia 18 de abril. O André Brazão, irmão mais velho do Aldevan, contou ao Copiô que somente no último sábado morreram 4 agentes de endemia em Manaus. Ele mandou um áudio pra gente. Até agora a gente não teve ainda acesso a isso, não só o resultado dos exames, né? Estamos esperando, eu não sei quando é, e tem muita gente assim, né? Não é só ele que está esperando, não é só ele, não é só nós que estamos esperando, muitas famílias não foi diagnosticado assim diretamente com quem morreu, né? Somente aquela insuficiência aguda pulmonar, né? Grave, e essa coisa assim. E não saiu nada sobre ele, né? Nós estamos correndo atrás para ver se a gente vê o prontuário da entrada dele quando ele deu no João Lúcio, tá bom? Porque a gente não está indo atrás. Minha irmã que estava indo atrás também ficou doente, e a outra minha irmã também ficou doente, né? Todas as minhas irmãs ficaram doentes. Eu também estou doente e não tem ninguém para ir atrás. Nossa família foi toda acometida dessa doença aí. Tá entendendo? E no momento não está dando para a gente sair. Minha irmã só está fazendo os exames. Está afastada do trabalho também, que ela trabalha no Hospital Tropical, né? E eu trabalhava junto com ele no hospital, mas até agora está assim, Juliano. Tá bom? Em 2019, junto com pesquisadores do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, Aldevan Baniwa, natural de Itapuruquara, em Santa Isabel do Rio Negro, lançou o livro Brilhos na Floresta.
Na história ilustrada como uma novela gráfica científica, Aldevan guia os pesquisadores brasileiros e japoneses pela floresta amazônica para mostrar como se encontram cogumelos e fungos luminosos na escuridão da mata. Aldevan tinha 45 anos, 2 filhas jovens e esposa. Seu pai é Baniwa e sua mãe Tucano, ambos de São Gabriel da Cachoeira, Alto Rio Negro. Aldevan viu o brilho da floresta na escuridão. Nossos sentimentos à família e amigos de Aldevan Baniwa. E a nossa colega do ISA, a jornalista Juliana Hadler, também mandou um áudio aqui para o Copiou. Fala, Juliana. Meu nome é Juliana Hadler, eu sou assessora do programa Rio Negro, do Instituto Socioambiental. Eu estou trabalhando em relação à pandemia do coronavírus junto às populações indígenas aqui no estado do Amazonas. A gente vê com muita preocupação tudo o que está acontecendo aqui no Amazonas. Eu acho que o Amazonas é um retrato da desigualdade que a gente vive no Brasil, né? Manaus foi a primeira cidade do Brasil a decretar colapso do seu sistema de saúde e do seu sistema funerário também, né? E quando a gente vê um estado que é maior do que muitos países do mundo só ter leito de UTI na capital, né, fazendo com que toda a sua população do interior, em casos graves, tenha que ser transferida normalmente de avião para a capital, a gente já vê o retrato dessa desigualdade. Num momento de pandemia, isso é um colapso, né? Então hoje, o município mais indígena do Brasil, por exemplo, que é São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Venezuela e com a Colômbia, população de 45 mil habitantes, 90% indígena, 23 povos indígenas. Essa população está extremamente vulnerável, né? O estudo da professora Marta Azevedo da Unicamp mostra que o Dicei Alto Rio Negro está entre os mais vulneráveis, junto com o Dicei Yanomami, para conseguir conter uma pandemia no caso dessa doença chegar lá. Hoje a principal medida e a força-tarefa que vem sendo feita pelo Comitê Interinstitucional que foi criado em São Gabriel da Cachoeira para enfrentar o coronavírus, com um protagonismo muito grande da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, é de se isolar, é de impedir que viagens fluviais e aéreas cheguem no município, para que todos que tenham que estar no município e voltar para o município cumpram uma quarentena numa escola que foi separada para receber essas pessoas, que realmente fiquem 2 semanas em observação. A gente sabe que não tem testes suficientes, não tem equipamentos suficientes, o município não tem um leito de UTI no único hospital que é gerido pelos militares. Então, de fato, hoje, a principal medida de São Gabriel é se isolar. Esse é meu recado aqui direto de Manaus. Copiou, parente? Copiado, Juliana. A Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos Indígenas no Congresso tem promovido reuniões via internet com a presença de quem tem poder de decisão na saúde indígena. O Copiou Parente acompanhou todas as conversas e a gente vem contando aqui os encaminhamentos dos parlamentares e as autoridades. Nesta semana, a frente também recebeu a participação quilombola. A Selma Dealdina, da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas, participou da reunião e trouxe os alertas das populações quilombolas na pandemia. Bom, me chamo Selma Dealdina, sou quilombola, aqui do Sapê do Norte, no estado do Espírito Santo, em São Mateus. Estou em casa, no estado do Espírito Santo. Estou na CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais. Hoje nós chegamos ao número de 8 óbitos de quilombolas, 2 óbitos em Pernambuco, 2 no Pará, 2 no Amapá, 1 em Goiás. E agora, há pouco, a gente está com óbito na Bahia, onde a gente está aguardando a confirmação, mas os sintomas que a companheira que ganhou neném há 6 dias atrás apresentou quando tentou dar entrada no hospital e teve a entrada impedida pelos profissionais de saúde, diz que se trata dos sintomas do Covid.
nós estamos... esses quilombos que tiveram os óbitos, a gente está na tentativa de monitorar, porque automaticamente outras pessoas possam e podem e devem estar com o vírus. E então, esses quilombos que tem esses óbitos, a gente está tentando fazer um acompanhamento mais de perto. A gente está com 8 casos confirmados, porque o nosso povo, e acredito que está acontecendo com os indígenas também, não está conseguindo fazer os testes. Nosso povo não está conseguindo fazer os testes. Não está tendo testes, né? Nós estamos numa situação no Quilombo Maria Conga, no Rio de Janeiro, onde 8 pessoas da mesma família apresentam sintomas e nenhum das 8 pessoas conseguiram fazer o teste para confirmar ou não. Vão ao espaço de saúde e pedem para voltar porque não tem. Vocês ouviram o relato da Selma Dealdina. Na semana que vem, a gente vai trazer mais informações sobre a situação do Covid entre os quilombolas. Atenção, parentes, prestem muita atenção. Estamos passando por uma epidemia de uma nova doença que é o coronavírus, Covid-19, que se espalha muito rápido de pessoa para pessoa. Em vários lugares do mundo, muitas pessoas estão morrendo dessa doença. Aqui em São Gabriel da Cachoeira, estamos trabalhando para que esse vírus não se espalhe. Parentes, precisamos da colaboração de cada um de vocês. A rede de comunicadores Wayuri está trabalhando todos os dias para combater o novo coronavírus. Este áudio que você ouviu é da Cláudia Wanano, apresentadora do podcast Wayuri. A mensagem da Cláudia está circulando em carros de som pela cidade mais indígena do Brasil, São Gabriel da Cachoeira. Parabéns, Rede Wayuri. O Copiô tem muito orgulho de fazer parte dessa rede. A gente segue juntos no combate e prevenção ao novo coronavírus. E a gente encerra o programa de hoje com uma pequena entrevista feita pela Cláudia com o Dr. Drauzio Varela. Olá, meus amigos do Alto Rio Negro, eu sou Drauzio Varela, o médico que fala sobre saúde no Fantástico. Eu já estive em São Gabriel umas 5 vezes. Conheço todos os pelotões de fronteira, Querari, São Joaquim, Auareté, Pari Cachoeira, já rodei bastante por aí. E eu tenho um carinho muito especial por essa região. E agora estou muito preocupado com a saúde de vocês que vivem nessas comunidades e depois vão para a cidade e lá pode adquirir esse vírus, que é um vírus que pode provocar uma doença muito grave. Levem a sério. Se puder ficar na sua comunidade, fica. Isso aí vai passar. Fiquem lá e resolvam os seus problemas localmente. Se houver muita necessidade de ir a São Gabriel, a Santa Isabel, outra cidade qualquer, evite aglomerações. Evite ficar a menos de 2 metros das pessoas. Não aperta a mão de ninguém, porque quando você aperta a mão, você pode receber o vírus e aí coça o rosto, põe a mão na boca e adquire a infecção. Todo cuidado é pouco. Essa epidemia vai passar, mas até lá você pode correr risco de adquirir uma doença grave. Procure evitar aglomerações, lave as mãos muitas vezes por dia. Tomem cuidado, vocês agora estão diante de uma epidemia, de uma doença grave que é transmitida por um vírus. Procure permanecer nas comunidades em que vocês vivem. Evitem São Gabriel da Cachoeira e outras cidades onde vocês vão cruzar com pessoas desconhecidas que podem transmitir o vírus. Essa doença é especialmente perigosa para os indígenas. Não é uma doença fácil, é uma doença que pode ser muito grave e pode levar à morte, especialmente as pessoas mais fragilizadas. Não é hora de ficar viajando. Se puder evitar, fique na sua comunidade. Se for impossível precisar ir para a cidade, evite aglomerações de todas as maneiras. Boa sorte a todos. Copiado, Dr. Drauzio. Hoje é sábado, 25 de abril. Eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu. Você acabou de ouvir o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O nosso time, a partir dessa semana, está mais forte. A gente ganhou reforços na edição do Copiô e de outros materiais que vocês vão ver nas redes sociais do ISA. Ele chegou, Gilmar Terena, seja bem-vindo. A edição de texto é do Oswaldo Braga e as artes para as redes sociais são do Adriano Maneu. A gente volta na semana que vem.
Até lá. Copiou, parente?